essa aula ela vai ser uma complementação daquela primeira parte, como eu já tinha falado no grupo para vocês, né? Onde a gente começa com um contexto histórico, explicando o que é o modernismo, o pós-modernismo, e chegando, né, ao identitarismo como um fruto desse processo de pós-modernismo. Quando a gente fala, geralmente, até lá na página mesmo que eu debato com vocês e tal, sobre identitarismo, eu acredito que muita gente não tem a noção da relação disso tudo, né? De como é uma coisa estrutural, é uma coisa histórica, é um projeto de poder, né? E o objetivo de ter feito esse curso é justamente poder aprofundar essa visão que às vezes na página não tem espaço para estar aprofundando com vocês, né? Então a aula de hoje a gente vai falar sobre a primeira revolução industrial, vou dar uma pincelada assim bem rápida sobre os impactos, as mudanças, né, e mostrar como um processo de atualização do capitalismo, né, das agendas do capitalismo, e o que a gente está vivendo hoje, do pós-modernismo ao identitarismo, também é só mais uma etapa desse processo de transformação. Então, essa aula 2 e o tema é o uso pós-moderno da identidade, né, que a identidade, o identitarismo, ele está associado ao pós-modernismo. Então, em síntese, essas mudanças estruturais, né, e tecnológicas, elas foram possíveis graças ao acúmulo de capital da burguesia, que não encontrou muita dificuldade em aumentar o seu capital e minar as bases do Estado inglês, né, o Estado monárquico inglês. Essas transformações promovidas pelos interesses burgueses, né, atreladas sempre ao mercado, como aquelas várias regulações, protecionismo e etc., a criação das suas bolsas de valores e etc., tem sempre o foco ligado no mercado e não no desenvolvimento humano, né? Como eles tinham proposto lá no Iluminismo. A gente viu vários filósofos falando, não, agora o homem é o centro, agora a gente tem que implementar o Iluminismo para fazer o ser humano chegar ao seu ápice através da ciência moderna e tal, através da tecnologia, e a gente vê que não só nesse período da primeira revolução, mas todo o resto, o ser humano e sua dignidade é sempre deixada de lado em função, seja do mercado, seja do lucro, dos interesses aplicados em cada um desses momentos. Então, essa imagem aqui dos trabalhadores quebrando as máquinas representa justamente esse descontentamento humano com a sua própria condição a partir de cada uma dessas revoluções. E por isso, o próprio capitalismo ele precisa ir cada vez mais se tornando autônomo em relação ao fator que mais dá problema dentro do capitalismo, que é justamente o fator humano. Então, há sempre um interesse nessa escalada de transformações de se tornar cada vez mais independente da necessidade da mão de obra humana. E isso também, essa necessidade por independência, também vai impactar a vida humana, porque antes você precisava de mais filhos para trabalhar mais nas indústrias e ter mais salários. A partir do momento que essas indústrias precisam cada vez menos de você e dos seus filhos, isso vai impactar também sua vida, vai aumentar a pobreza, né? E vai mudar as lógicas sociais.